essa palavra, o que representa, o que é para vocês? Parto. Nascimento. Quantos tipos temos? Ou eventos, ou métodos? Dois principalmente. Parto vaginal, né? Deixemos de lado esse parto normal, tá? Parto vaginal. E outro é o parto por cesárea, né? Esse também vou deixar de um lado, vamos focar no parto vaginal hoje, tá bom? O sobrenome do senhor é invocado, né, doutor? Oi? O sobrenome do senhor é invocado. Lequisamon. Ok. A palavra parto deriva então do latim partus, que significa ação de parir, ou seja, expelir, tá? E especificamente expelir o feto. Obviamente é um processo fisiológico, né? Toda raça humana e inclusive os animais têm esse evento, né? Fisiologicamente. Temos então um parto que pode ser eutóxio, lembra da palavra? O que significava? Sem complicações, doutor? Sem a complicação. E distóxico é Complicações. algum tipo de inconveniente. Perfeito. A definição em si, esta aqui, é a expulsão do feto com um peso igual ou maior a 500 gramas, tá? Igual ou maior a 22 semanas completas, tá? Elas tomadas pelo FUN ou por algum outro método. Exemplo, a ecografia. Tá bom? E aqui está faltando um que tem que ser maior a 25 centímetros, mas com isso já é suficiente. Lembram da definição de aborto também? Era a pergunta que eu ia fazer agora. O que é menor a isso é aborto. Desse número para cima é parto vaginal. Então temos os tipos de parto, né, divididos em diferentes circunstâncias. Parto pós-término ou pós-maturo significa o quê? Depois das 37 semanas. Passar já o tempo normal, que é de quanto tempo? Barra é 40 semanas. Parto de começo espontâneo. Sair de acordo no tempo certo? Aquele que começa por si só, sem nenhuma interferência externa. Tá? Ele, inclusive, pode ser um parto prematuro, por exemplo. Começa por si só. Ninguém faz nada e ele começa. É de início espontâneo. E esse mesmo parto pode ser distóxico, como você explicou na aula passada. Parto induzido ou provocado vem a ser o contrário do anterior, ou seja, a gente, por alguma razão, internamos a paciente e induzimos o início do trabalho de parto. Tá? Alguém pode dizer por que induziríamos um parto? Por causa da microcefalia. Com qual medicamento, doutor? Se tiver mais de 40 semanas? Oi? Se tiver mais de 40 semanas? Isso é uma razão. Outro? Nenhuma outra. O paciente não consegue responder às orientações conforme. Como assim? A paciente não consegue Ela não cumpre o que foi orientado, né? durante o trabalho de parto natural. Não, aqui estamos começando o trabalho de parto, doutor. Ela não está tendo contração. Exatamente. Isso é induzido ou provocado. A gente vai provocar. Vai induzir ela com ocitocina? Sim, mas a pergunta é por que induziríamos? Porque ela não está tendo contração? Oi? Porque ela não está tendo contração suficiente? Dilatação. Motivo. Oi? Contração. Sim, aqui a palavra é produzir a contração, mas por que induziríamos a contração numa mulher? Alguma anomalia encontrada no neném, doutor? Isso é meio óbvio, né? Para quê? Para provocar o parto. Mas o porquê, meninos? Além de ser mais de 40 semanas, eu não sei. Não entendem a pergunta? Entendemos. Bem, pelo menos eu.
Vamos supor, um feto morto. É Tem o que razão, eu estava tentando verbalizar. tem agora. razão de ficar dentro da Não, barriga? induzido por conta de alguma coisa de anomalia no feto. No caso de uma. Fala. Fala. Desculpa, doutor. Entenderam? Tá? Esse não é o processo de, ou seja, obviamente é provocar as contrações para o fim, né, que é o parto. Mas o porquê que foi a pergunta? Por que induziríamos? Né? Uma das razões é 41 semanas, não tem razão de ficar dentro. Outra é um feto morto dentro, também não tem razão de ficar. Entendido? Alguma anomalia, mesmo que esse feto ainda não esteja morto, doutor, mas alguma anomalia grave que a recorrência e a morte seria entrado também nesse caso? Exemplo, A permanência desse feto lá dentro pode matar ele. Um exemplo, essa parte. eu não estou lembrando o nome da patologia que o senhor falou, aquele que nasce com as vísceras para fora por conta da não formação. Não, esse não nos iríamos. Marcaríamos uma cesárea. Isso é parto vaginal. Se você fizer atravessar as vísceras através do canal vaginal, que é assim, o que aconteceria com essas vísceras? Explodiria o trangulado. Estrangularia. Uma laceração, eu não digo. Até quando uma aborto instantânea entraria nessa opção. Quem responde aí, Pedro? Eu acho que não. Não. Se o aborto for espontâneo, não vai se reduzir. Aqui não estamos vendo aborto. Estamos vendo. Parto distóxico já conhece, que algum problema teve ou tem. Seja na contração, seja no tamanho, seja no processo, tá? Qualquer tipo. Parto de término espontâneo ou natural, né? Aquele que por si só termina, aquele famoso que acontece na banheira, por exemplo. Né? Aquele natural, sem nenhuma medicação. Perfeito? Parto de terminação artificial, onde a gente interfere no final. Podemos usar, por exemplo, o fórceps, tá? Podemos usar o vácuo, tá? Podemos usar alguma maniobra para ajudar a expulsão desse feto, ok? O parto médico dirigido ou corrigido, aquele que a gente começa, dirige ou termina, tá? Aquele que tem uma assistência médica, perfeito? Bom, para chegar ao parto, não é assim que acontece, não é como nos filmes, que a mulher sente uma pequena dor, já perde líquido e já pá. Não é assim. Tá? Não é mesmo. Aí ela sabe. Temos então certos fatores que intervêm no fenômeno do parto. O parto o que era finalmente? Expulsão do feto, né? A expulsão. Somente antes da expulsão, temos um montão de modificações que acontecem justamente no corpo da mulher. Tá? Especificamente no útero, no colo do útero, na vagina e propriamente também no feto. Tá? Essas modificações são conhecidas como trabalho de parto. Perfeito? Ou seja, se eu me refiro, essa mulher está em trabalho de parto é o quê? Está se preparando. Está nesse processo que finalmente, se tudo ocorrer normal, vai ter ou vai terminar no parto vaginal. Perfeito? Então temos fatores do parto e temos também, intervém, mas bem nesse caso, fenômenos ativos e fenômenos passivos. Tá bom? Vamos definir então o que são os ativos que, adiantando, já tem a ver ou eles influenciam ou acontecem ou iniciam os passivos. Ou seja, sem os ativos não vamos ter os passivos. Perfeito? Vamos lá então para frente. Então esses três aqui que acontecem em parto e parto acontecem. Perfeito? Teria alguma coisa antes de eu concluir, doutor? Sim, ensina mais. Daquela inervação simpática e parasimpática? Ação de colocação do ativo e não ativo Não, passivo? não. É uma separação que vamos ver em seguida. Esses são os fatores que intervêm, então, obviamente, no parto. O útero, aquele ator principal nesse caso das contrações, né? Ele então tem modificações passivas, tá? E também tem modificações ativas, que são as contrações. Perfeito? Doutor, quando a mulher já está no terceiro, quarto filho já, e todos eles foram normal. Já aconteceu já, eu fazia um parto dentro da ambulância e foi assim, rápido, tipo,
Vou contar. Eu fazendo a contagem das contrações, simplesmente está nascendo e nasceu. Muito rápido. Esse é um fenômeno que acontece nas mulheres que têm vários filhos justamente por parto vaginal. A velocidade de avanço é maior. Então essa mudança, essa preparação acontece sem mesmo que ela perceba. Sim, pode acontecer. E acontece em forma simultânea em diferentes sistemas. Né? Porque vamos ver no lípara, que é aquela que vai parir por primeira vez, lembra? No lípara nem no parto. O fenômeno do trabalho de parto acontece mais lento e acontece passo a passo. Termina um e começa o outro. Termina esse processo, começa outro processo. Na multípara, aquela que já pariu várias vezes, esses fenômenos acontecem ao mesmo tempo, tá? O que faz com que esse tempo se, como se diz? Se acorte. Então, praticamente ela cuspe o feto rapidamente. Tá? Vamos ver em seguida. Temos então outro fator que intervém, o canal de parto. O canal de parto é aquele por onde ele atravessa. Temos dois canais de parto. Ou aquele mole, quem dá um exemplo? O canal do útero, saiu do útero. O canal do útero, por exemplo, o útero em si, né? A vagina são todos canais moles. E ósseo ou duro, ou seja, a bacia em si da mulher. Lembra da bacia? Esse, por exemplo, é o canal duro, ou ósseo. Ele também sofre modificações. Só que, como é óbvio pensar, essas modificações são mínimas. Por exemplo, a síntese pública tem uma pequena abertura, um pequeno afastamento, e nada mais do que isso. Tá? O cóccix também tem uma retropulsão para trás, mas é muito leve. Nem dá em conta isso. Tá? As maiores modificações sofrem, então, o canal mole. Tá bom? E por último temos o feto. Tá? Que ele também sofre modificações ao atravessar esse canal. Falemos um pouco do canal mole. Tá? É como se fosse que eu vou empurrar uma coisa através daquela parede, ou um corpo de qualquer de um de vocês. Né? Eu empurro, eu sou a força, o feto em si é a pessoa e o canal, ou seja, a parede, ou seja, a porta, na verdade, vai ser o canal. Entende? Se eu não empurrar, o que acontece? Ou não? Exatamente. Né? Mais ou menos dessa forma pensem, tá? Então, ele empurra o uterino, ¿verdad? Essa é a contração, essa é a força, ¿sí? O feto é o que se propulsiona, aquele que a gente empurra, né? O objeto. E justamente para expulsar tem que atravessar o canal, tanto mole como duro, perfeito? Então temos então o canal mole, é o útero que se distende, que ativa, né? Que começa na contração. Temos o segmento inferior, que é uma porção entre o corpo e o colo do útero, tá? Temos o colo do útero, que também conhecemos como coelho, tá? E temos o canal vaginal, a vulva e finalmente o períneo. Tudo isso então se modifica para a passagem do feto. Se se modifica, o que pode acontecer com esses segmentos aqui, com essas porções? Sofrer alterações. Sofrer, desgarrar, né, lacerar, né, tudo isso pode acontecer. Do que depende? Da forma que o feto foi. Isso, da forma, da pressão, do tamanho, entende? E finalmente temos o útero, né? Aquele órgão que se modifica, aquele que aumenta, né, no começo da gestação e depois finalmente chega ao máximo e dele começa a contração, a atividade uterina. Né? Ele aumenta 24 vezes o volume e sua capacidade aumenta 500 vezes. Como acontece isso? E acontece por uma hiperplasia mais hipertrófia e, consequentemente, elongação dessas fibras musculares. Tá? Que finalmente depois chega a um ponto final, não são mais distendíveis, chegam ao máximo, e depois de um tempo, por um estímulo, eles começam a fazer uma contração. Que tipo de músculo é o músculo do útero? Liso e voluntário. Ele tem que ter um estímulo, né, para fazer essa contração, senão ele fica quieto. Esse é então nossa parte mole, tá?
Lembram dessa porção? É o fundo do útero, é o corpo do útero. Essa porção aqui mais estreita é o istmo, tá? Ou é aquele segmento inferior. E esse é o colo do útero. Tem dois orifícios, interno e o externo, tá? Quando a gente fala de dilatação, falamos da abertura desse colo do útero, ou seja, a abertura do orifício cervical externo, tá? Vamos chegar em seguida. Lembra quando a gente falou sobre migração placentária? Onde essa porção do útero permanece fixa na parede vaginal. E o que cresce é essa porção aqui. Então, quando começa a crescer, essa porção que é o istmo, ele recebe outro nome, de segmento inferior, tá? Esse segmento inferior, anatomicamente, ele já carece de uma capa muscular. Ele já é mais fino. Quando começa a crescer esse útero, ele fica mais fino ainda, tá bom? E é nesse local que a gente faz a incisão para a cesárea, por exemplo. Por quê? É mais fino, é menos vascularizado e a cicatrização é melhor. Perfeito? Então, o segmento inferior. Qual é o risco de rompimento, doutor? Oi? O nome ali da região? Qual é o risco de rompimento? Sim, sim. Se você tiver, por exemplo, 3 ou 4, né, cicatrizes, ou mesmo uma que cicatriza de forma anômala, ele pode se romper. Qual é o nome da região da incisão da cesárea? Segmento inferior. Ele começa a formar-se às 14 semanas e termina de formarse, o sea, se queda fino lo máximo en el comienzo del trabajo de parto. Quando é que começa? Desculpa. 14 semanas. Y este filamento es el feto, con su crecimiento, ganando volumen. ¿Sí? E ele para desenvolver-se na hora do parto. Oi? Até no momento do parto está desenvolvendo. Ele pode madurar, O crescimento, né, tem também um limite. Temos que diferenciar entre a maduração, né, o desenvolvimento e o crescimento. São três coisas diferentes. Tá bom? São as posições do feto. Né? Isso no começo, bem em cima, e depois temos as diferentes situações que ele pode dar. A primeira lá, quem me define como ele está? Mas a posição exata. Ele está sentado, mas a posição exata. O fato de estar sentado chamamos de apresentação. Então, uma apresentação podálica ou pelviana, tá? Então, ele está longitudinal, o eixo dele está paralelo da mãe, tá? Ele está em pelviana. E o dorso está de que lado? Oi? Então, o primeiro dali do Direito. Tá? Perfeito. O segundo aqui, transversal. esse aqui. Transversal. Isso, ele está transversal, tá? E o polo cefálico está Na esquerda. A mãe sempre é a referência, tá? Esse aqui, o terceiro. Então ele está longitudinal, tá? Ele está cefálico e o dorso está à direita. E esse último aqui? Temos dois fetos e temos que falar de cada um. Eventualmente comentamos o feto 1 ou feto 2, ou feto A ou feto B. Tá? Da mesma forma. Só muda a referência enquanto a quantidade do tá bom? Exatamente. Então, isso que vocês vão ter que fazer na prática. Buscar, então, a posição do feto. Por que falamos disso? Porque em certas situações o parto vaginal é possível e em outras não. Nessas 4 aqui que estão de baixo, em qual é possível o parto vaginal? 3 classes. 3. Só 3. Atenção na 4 pergunta. também. Em qual posição o feto pode nascer por parto vaginal? 3 e 4. Ele pode nascer por todas, pode criar complicação. Por todas pode nascer. Claro que pode. Tá? Todas permitem o parto vaginal. Todas.
Tá? Agora, o parto empelviano, o parto vaginal empelviano, ele tem mais riscos, mas ele pode ser feito sem nenhum problema, tá bom? O parto em transversa pode ser feito? Pode, pelo ser pode. Sim, mas aí também nascimentos em transversa, né? Justamente porque ele tem que ser dobrado, né? Pode acontecer, de fato acontece. Só que é um caso bastante triste, né? Quando já tem óbito fetal. Pode procurar, chama duplicatum corpore. Ou seja, o feto literalmente ele é dobrado no meio e ele sai dessa forma. Tá bom? Duplicatum corpore. Então, se ou se com esse cenário aí, o feto morre, doutor? Agora você Ele tem tendência. Inclusive, com a morte é preferível o parto vaginal. Sim, Doutor, não dá pra fazer a manobra de rotação com lençol, nesse caso aí? não é recomendável. Vamos chegar nesse ponto. Pergunta interessante também. É que eu não sou perguntar, mas é porque se passou na minha cabeça. Tentar ajeitar ele ali. A pergunta foi: qual posição permite o parto vaginal? E todas permitem. Tá? Agora, se é recomendado, é outra pergunta. Bueno, esta es la estructura que se cambia, ¿sí? Que se modifica. Corte longitudinal mostrando entonces todo el canal de parto. Y eso es lo que se convierte entonces en útero gravídico. Fíjense, por el tamaño, comprime todas las vísceras hacia arriba, comprime hacia atrás y hacia enfrente. Que ocupa mucho espacio, mucho volumen. Wow. Hablemos de la parte del cuello uterino. ¿Sí? Esta es la que debe dilatarse, ou seja, deve abrir o caminho para que o feto comece a descida, né? E eventualmente ele seja expulso do canal vaginal. Se ele não se dilata, não acontece então o parto, perfeito? Ele é como se fosse aquela porta, se a gente vai abrindo, ok? Depois temos também modificações na vulva e na vagina, tá? O que acontece na vagina e na vulva? Acontece um amolecimento, tá? Ele pega mais líquido, ele fica mais amolecido e começa então uma dilatação. O que é preciso? O que aconteceria se eu forçasse um parto numa vagina ou numa vulva não preparada? Laceração. Muito mais fácil uma laceração, né? De fato tem um fenômeno chamado estadio vaginal. Em tradução a português, como seria tipo? Estadio. Tipo uma explosão, né? Literalmente a vagina fica, né, destroçada, justamente pela falta de preparação dessas porções. Sí, laceración. Bueno, el cuello uterino, esto que, sí. O processo fisiológico não acometeria uma laceração, não, né? Um processo fisiológico, poderia acontecer uma laceração, ela entrar em trabalho de parto com alguns elementos baixos. Este es el cuello uterino. ¿Cómo se llama este orificio acá? Conducto, orificio. ¿Qué orificio es? El endocervix es el canal. Cervix es todo. Este es el cervix, o colo do útero. Esse é o endocervix, o canal entre esses dois orifícios. Aqui temos um orifício, aqui temos outro orifício. Você está perguntando é o saída. Esse segmento es este. Este es el orificio cervical externo, chicos. Y este es el orificio cervical interno. ¿Cómo está este orificio cervical externo? horizontal. ¿Eh? Horizontal. Esto traduce que esta mujer ya tuvo parto vaginal. ¿Sí? Si tuvo un parto cesárea y nunca tuvo un parto vaginal, se va a ver de esta forma. Se va a ver tipo redondo, tipo esférico. Perfecto. Isso é o colo do útero.
Para que nunca vio, esto es una U, ¿sí? Imagina. Pode ser. Tá. Já viu. ¿Qué pasa? Todo esto se modifica, chicos, para la salida, ¿sí? Y esto es lo que puede ocurrir en las aceleraciones de desgarro. Fíjense, ¿qué pasaría si el desgarro ocurre en esta dirección a este elemento? Una laceración importante, aparte de un riesgo de infección, porque esta parte está contaminada, ¿verdad? Materia fecal. Entonces, por eso es que cuidamos tanto de este proceso, para que no ocurra justamente eso. Si ocurre una laceración, hay riesgo de que de infección, ¿sí? Hay riesgo de producirse una fístula, una comunicación entre esta cavidad, esta mucosa, y la mucosa vaginal. Eso es terrible. ¿Perdón? Hemorragia también. ¿Sí? Entonces, esa modificación en la vagina y en la vulva es necesaria. Ese es otro punto, ¿verdad? Otro punto. Si vemos que va a producir una laceración, nosotros podemos dirigir, ¿verdad? Ese corte, el famoso pique que você dice. Mas hoje em dia é restringido, não é feito de forma. A lo que voy es que el tiempo es necesario, ¿sí? Ese parto que ocurre rápidamente es peligroso porque no da tiempo de que esta preparación ocurra. ¿Entienden? Hablemos entonces del canal de parto óseo o duro. Ya conocen los componentes de esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama este hueso? Oxal, saco, junto forman lo que es la vacía, o sea, o pelvis, ¿verdad? Y este tiene que tener un diámetro adecuado para el pasaje del feto. ¿Se acuerdan del tipo de pelvis que tenemos? Si el feto es muy grande, el tipo de pelvis es definitivo para el parto vaginal, ¿sí? Entonces permite el pasaje, o sea, tiene que pasar de esta forma. Y como es obvio pensar, él va a tener una modificación, ya que no es recto, no es que ele cai, ele tem que entrar, tem que sofrer tipo uma inclinação, um movimento, né? E depois sair. Tem que fazer justamente esse movimento aqui. Doutor? Sim. Uma dúvida. Pode ocorrer uma lesão ou até mesmo uma fratura na hora do parto? Pode. Dor do lado? Sim. Dor do lado. Do lado do mesmo tempo. De nuevo, entonces, tiene que tener esta modificación. Este es una inclinación hacia atrás. Entonces el feto viene, ese es famoso, dice se encaja o está encajado. Él ya está más preso en una porción más estrecha y tiene que hacer un cierto movimiento para salir. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? Bueno. Y también tenemos la parte muscular, ¿verdad? Esto es lo que sostiene, esto es lo que ayuda finalmente a la expulsión también, ¿sí? Estos músculos tienen que estar relajados, ¿verdad? No adelanta nada tener una presión arriba del útero y una presión acá abajo que cierra. Entonces tiene que hacer una contracción arriba y una relajación de esta musculatura, o de la cintura pélvica, o del piso pélvico como es conocido, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí vimos solamente los elementos del trabajo del parto, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es trabajo del parto en sí. ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Fazer alguma coisa. Diz que o baiano não sabe o que é isso, verdade? Cadê o Cleitinho? Diz que o baiano não sabe o que é isso. Vou perguntar ao Cleitinho, mas ele veio não. Solo te jugar. Trabajo es toda actividad que tiene que ver con gasto de energía, ¿sí? Es decir, mover algo, perfecto. Y el trabajo parte de la misma cosa, es todo el proceso que lleva finalmente al parto, como dijimos, ¿sí? Y se separa en esta fase completa. Vemos acá la concepción, que tenemos una fase de vigilescencia, una falta de respuesta del útero. ¿Por qué? Porque tiene que crecer, ¿sí? La segunda fase es la activación, donde se prepara para el trabajo del parto. La tercera fase es una estimulación, ¿verdad?, que del proceso de trabajo del parto aumenta la compresión uterina, se que procede a dilatación, ¿sí? Y finalmente tenemos la expulsión, sale del feto.
Y después tenemos otro proceso que es la involución. Eso podemos separar en 4 fases acá completas. ¿Sí? Esta es otra imagen que sirve mucho. Entonces, estas son las etapas del trabajo del parto. Contracción y dilatación, descenso y alumbramiento o placenta. ¿Sí? Fíjense en esta curva. Este es el proceso que hace la dilatación. Comienza con una fase latente, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo, que finalmente va produciendo una dilatación y después finalmente tiene un ascenso repentino, rápido. Y después tiene una pendiente, una fase de desaceleración. Después ocurre el nacimiento, ¿verdad? Y después salen las expensas, o sea, la placenta o las membranas. O sea, esto es lo que pasa, ¿sí? Es de inicio lento, ¿sí? Y después tiene una fase de aceleración. Se vuelve más rápido, más veloz. ¿Comprenden? Entonces, es todo proceso fisiológico que implica un consumo de energía. Que este consumo viene en modificaciones anatómicas en el útero, segmento, vagina, vulva, que también atañen al feto, ¿sí? Y se debe finalmente a la fuerza de contracción del útero. Perfecto. Con el objetivo final de expulsión del feto. Ahora, la cosa que tenemos que aclarar: el parto en sí es la expulsión solamente del feto. La placenta en sí es otro evento que se llama alumbramiento. Otro libro trae también de quitación, ¿sí? Hay también otro nombre en portugués que ahora no me acuerdo. De quitación, alumbramiento y... Bueno, bien. Pero comprenden, ¿verdad? El parto en sí es solo del feto. São 2 episódios, então, né, doutor? ¿Oye? 2 episódios. Parto Sim. e alongamento. Ok. ¿Cómo inicia? ¿Cómo decimos que una mujer está en inicio del trabajo de parto? Tenemos que ver esto. Involucra entonces una participación hormonal, una contribución a nivel de descenso de la progesterona. ¿Cuál es el papel de la progesterona? Manter o endométrio engrossado. Exactamente. Al inicio del embarazo era mantener, ¿verdad?, y evitar que él se descame, que era producido únicamente por el cuerpo lúteo y después la placenta. Después de un tiempo, la progesterona hace que el útero no se contraiga, o sea, es un útero inhibidor. ¿Sí? Entonces tenemos que tener el descenso de justamente la hormona que evita que él se contraiga y un aumento de las prostaglandinas, es decir, sustancias que son vasoconstrictoras o activan el músculo. Citotex, ¿conocen? Sí. Ele é uma prostaglandina própria do corpo, tá? Então temos que ter o descenso da progesterona e o aumento das prostaglandinas para que comece essa contração, essa ativação do músculo, tá? E depois temos a ação também de forças externas. A que forças externas se refere, então? A força que a mulher faz. Al esforço que a mulher faz. Já deve ter visto alguma vez um parto, inclusive nos filmes, que o parteiro ou a doula fala, faz força. Então faz uma contração da musculatura abdominal, né? E também do diafragma, naquela respiração. Respira forte e faz força. Então, faz força. Então isso são as forças externas. Tá? Isso sim é de domínio ou de vontade da mãe. Hasta acá entenderam? Esses são os fatores entonces del parto. ¿Qué necesitamos para que el parto comience? O que precisamos para que o parto inicie? La contracción y la dilatación. Exactamente, la contracción. Sobre todo la contracción. ¿Sí? ¿Cómo comienza esta contracción? Por una estimulación. Tenemos que tener algo que, un evento, una infección, ¿sí?, cualquier punto de partida que disminuya la progesterona y aumente las prostaglandinas. O de otra forma, que aumente la prostaglandinas. Ya escucharon hablar sobre parto prematuro. ¿Sí?
Como definimos o parto prematuro? Menor de 27 e 37 segundos. Isso não deve acontecer normalmente, né? Ou sim? Não. Não. O que acontece nesses eventos? Acontece geralmente uma infecção urinária, que é o mais frequente na mulher grávida. Oi? Você teve? Vamos explicar então. Essa infecção urinária, ela tem tendência a afetar o músculo. Ele é muito sensível. Tá? O que faz uma infecção? Rubor, dolor, edema. Provoca fatores de inflamação. Qual é a hormona responsável por esses fatores de inflamação? Prostaglandina, muy bien, leucotrienos, ¿verdad? Toda essa cascada, ¿verdad?, de inflamação, que esses anti-inflamatórios bloqueiam. Uma infecção provoca uma inflamação. Essa inflamação aumenta a prostaglandina, o que faz que esse útero tenha então contração. Tá? Então nem é necessário baixar muito a prostaglandina, basta contrarrestar o aumento da força que hace que se contraia. E começa então o processo. Isto é como se fosse uma bola de neve, né? Aquela que você joga do alto da montanha e começa a rodar. Uma vez que começa, dificilmente para. Então esse episódio você não consegue controlar, doutor? Não, é uma coisa da infecção. Obviamente, se você cortar a infecção, né, vai parar o processo. Mas é só um exemplo de como é isso. Entenderam? Hablemos de los fenómenos pasivos. Los fenómenos pasivos de trabajo parto son todas aquellas modificaciones que suceden en el útero, ¿verdad?, como consecuencia de las contracciones uterinas. Para ser corto, las contracciones uterinas y la fuerza que la mamá hace son los dos únicos componentes de la fase, o sea, de los fenómenos activos. Entonces queda fácil definir qué son fenómenos activos y pasivos. Son los únicos dos fenômenos ativos: contracciones e força da madre. Então, o que é passivo? Consequência disso. É tudo que não é isso. É simples. Igual a definição de aborto com parto. Sabendo um, sabemos o outro. A mesma coisa aqui. Sabemos o que é isso e o resto todo é passivo. Perfeito? Bueno. Formação do segmento inferior. Lembram desse pequeno segmento aqui que a doutora falou? Ele começa a ser modificado quando? Nas 14 semanas. Por que isso? Porque o útero começa a crescer para cima. Então fica mais fino essa parte porque ele é esticado para cima. Perfeito? Quando ele termina de ser formado, quando ele fica o mais fino possível no trabalho de parto. Modificações no cuello uterino. Aqui tem a ver com a dilatação, ou seja, a abertura desse colo do útero. O que provoca que ele seja aberto? Expulsão. Não, o que provoca que o colo do útero esteja aberto ou seja aberto? Contração. A contração. É isso aqui. Portanto, se você tiver uma gestação, sei lá, de 31 semanas, ela tem contração. Essa contração está modificando o colo do útero. O que você deve fazer? Eliminar a contração. Eliminar essas contrações e ele vai parar o processo. Oi? Antiespasmo? Antiespasmo, muito bem, doutor. Muito bem. Expulsão de limos. Esse é que vocês conhecem como tapão mucoso. Tá? Formação da bolsa de água, a famosa bolsa que estoura. Né? Vamos ver cada um. Outro é ampliação do canal de parto. Tá? Outro é fenômenos clássicos no feto. Lembra que o feto tinha que atravessar tipo um grau de descenso? Esse descenso, né, através da pelve, ele modifica o feto. Ele entra numa área um pouco mais estreita, portanto, tem modificações. Acima desta porção, ele estava o quê? Ele estava mexendo, né?
tinha aqui movimentos. À medida que ele vai descendo, vai sendo imprimido esse movimento, ele fica com menos movimento. Portanto, ele assume uma posição, né, para diminuir o volume o máximo possível para ser expulso finalmente. Esses são os fenômenos plásticos no feto. Da mesma maneira, acontecem fenômenos plásticos na pelvis. Okay? Pela compressão do útero através do canal de Pann, então ele se modifica. Movimento que realiza o feto no canal pélvico. Ele tem que fazer certos movimentos para sair. Porque a pelvis é, primeiro, dessa maneira mais ampla, né? E depois ele muda, né, essa amplitude para outro lugar e é mais estreito na anterior. Então ele tem que fazer tipo que um movimento, virar e depois para sair. Perfeito? Esses são os movimentos que realizam o feto. Todos eles, por quê? Porque tem a contração. Perfeito? Está entendendo, Zé? Se tivermos uma distócia de contração, o que aconteceria? Ele não sabe. Não sabe. Entendeu? Esse seria um parto complicadíssimo, então. Um parto complicado, que a gente tem que resolver ou corrigir. Esses que você está passando agora são fenômenos passivos já. Todos eles são fenômenos passivos. Voltando, quantos fenômenos ativos temos? 2. O resto é todo passivo. Ou seja, se na prova sair 2 itens que não sejam esses, é passivo, é fácil assim. Tá bom? Sim. Pegamos uma menina menor de idade, 15 anos mais ou menos. Dilatação paramos ali no 6. Cesárea? No, todavía no entremos en ese, porque es un poco más complicado. Vamos a entender este proceso y después vamos a complicar. ¿Sí? Porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que vos estás diciendo, comentando. ¿Sí? Guarda a pregunta só mais um pouco. Formación del segmento inferior. Esta porción, como dijimos, se queda más fino. ¿Sí? Y eso comienza entonces en el embarazo y termina en el trabajo de parto. Eso también suele preguntarse en el examen, ¿sí? ¿Cuándo se forma el segmento inferior? Se forma al comienzo del embarazo, a las 14 semanas. ¿Y cuándo termina de formarse? O sea, cuando tiene la delgadez extrema en el trabajo de parto. ¿Oye? Sí, 14. Este es el segmento inferior. ¿Cómo está este útero que no está grávido? Dice en esta porción acá. Tiene un rozamiento determinado. ¿Cómo está acá? Más fino. Ese es el segmento inferior. Ele começa então a ser formado quando o útero começa a estar gravídico. Ela começa a crescer para cima. E ele termina de ser formado quando? Quando ela está em trabalho de parto. Vejam só aqui como ele está. Mais fino ainda. Está vendo? Esse é o segmento inferior dele. Entendido? Outra vista acá é esta porção. ¿Sí? En el cuello uterino tenemos esta modificación. Ya pasamos a otro segmento que no es este, sino es el cuello, es el seno. Disculpen. Tenemos entonces el fenómeno que pasa, el reblandecimiento, la consistencia del cuello uterino. ¿Cómo es normalmente un cuello uterino? ¿Cómo es la consistencia, un colo? Firme, né? Parecido à consistência do nariz. Toquem no nariz. Né? Não é nem duro, nem muito mole, né? À medida que a contração modifica esse aparelho, ele vai tomando uma consistência mais amolecida. Toquem agora o lobo da orelha. Depois ele tem essa consistência. E finalmente, para o parto, ele tem a consistência dos lados, né? Muito mais amolecida. Perfeito? Isso é consistência. O acortamento, né, ele fica mais curto. Vejam só essa longitude. No final, ele vai ter mais ou menos dessa forma, né? Ele vai ficar mais curto. Isso é o acortamento. Perfeito?
E depois temos a dilatação, que é a distância entre eles, ou seja, essa abertura aqui. Então, cambio em consistência, cambios em la longitud e cambio em la dilatação. Todas essas modificações são produzidas por quem ou por qual fenômeno? Pela contração. As contrações que são os ativos, perfeito? Tem um caso em específico que ele não acontece pelas contrações, que é um colo do útero incompetente. Escutaram falar já sobre uma incompetência ísmico-cervical? Quem conhece, quem escutou alguma vez? Explica pra gente, doutor. Não, só escutei. Sobre. Vamos lá. É justamente um fenômeno ou um evento onde essa porção não precisa de uma estimulação para se modificar. Por si só, ele se modifica. Ou seja, ele está danificado. Ele está lesionado. E provoca o quê? Provoca inúmeros partos prematuros ou perdas da gestação. A mulher não sente nenhuma dor. Nenhuma. E esse colo do útero vai se dilatando, né, sem nenhum aviso. Finalmente ela vai no médico e já está quase expulsando. Tá? Alguém já viu alguma vez isso? Professor, neste caso que o médico, o ginecologista faz a sutura do colo do útero? Muito bem, doutor. Muito bem. O doutor está falando do tratamento desse fenômeno. Chama-se cerclagem. Que literalmente é você pegar uma sutura, amarrar aqui e segurar para que ele não tenha a abertura. Tá? Acontece em quem? Em mulheres que sofreram algum tipo de lesão nesse colo do útero. Exemplo, dilatação forçada para um aborto, né, ou para provocar um aborto. Laceração, né, desgarros anteriores. São coisas que modificam a estrutura do colo do útero que predispõe na próxima gestação a esse evento aqui. Professor, mas tem situações que é genético também, né? Eu ainda não escutei isso, mas deve ser. Né? Porque eu tinha uma amiga de trabalho, que é enfermeira também, ela ficou grávida, né, do primeiro filho dela, ela casou, né, virgem, né, e ela teve esse problema aí, né, pelo menos eu acredito que ela era virgem. Não sei. Eu não sei, né, eu acredito na história clínica dela, né, que ela... Merece fé, doutor? Calma, gente. E ela ficou afastada por quase 2 anos do trabalho, assim, quando ela voltou, ela falou que era esse problema que ela tinha aí. Que ela teve que fazer cerclagem, né? E que ela ficava só deitada, não podia fazer nada, até o bebê dela nasceu, mas ele também não resistiu. Ele faleceu. E justamente esse é o quadro clínico típico, né? Começa a dilatar sozinho, sem nenhum aviso prévio e termina com a expulsão. Pra gente parece simples, né? Mas imagine, coloque-se no lugar da pessoa. Né? Já no segundo filho dela já foi diferente. Quando ela descobriu que estava grávida, o médico já fez a cerclagem e ficou monitorando ela direto, domicílio. Ok. Então, modificações no colo do útero. O nome de quando o colo do útero começa a dilatar assim sozinho, o nome que se dá quando não é por trabalho de parto. Incompetência ísmico-cervical. Incompetência? Incompetência ísmico-cervical. O colo do útero é incompetente, ele não serve. Bueno, este le había explicado del reconocimiento, el acortamiento, que es el borramiento. Vamos a las imágenes directamente. Fíjense, ¿cómo está este cuello con este cuello? ¿Qué diferencia encuentran? Tá, mas dilatação. Um é um pouco mais fino e outro um pouco mais grosso, né? Esse é o acortamento, esse é o borramento, o apagamento, como vocês vão escutar, tá bem? Como sentimos o apagamento? E com o tacto vaginal. Introducimos o dedo, tiene que atravessar este orifício y llegar hasta este orificio o sentir la cabeza afectada. ¿Okay? Y vamos a
sentir a los costados. Ou seja, vamos sentir uma estrutura aqui dessa forma. Isso é o borramento. À medida que ele vai sendo mais fino, ele é mais borrado, mais apagado. Entendeu? Esta coisa, como está? Ele está apagado ou não? Eu acho que não. Não. Esse daqui? Tá? Esse daqui? Totalmente apagado. Tá? É um só. Uma coisa que estamos vendo, o apagamento, ou seja, o grossor, o espessamento desse conduto. Perfeito? Medimos então junto a parte lateral dos dedos, tá? E esse daqui está fechado, né? Não permite a colocação de nenhum dedo aqui. Esse daqui. Esse é o processo de ser claro que você estava falando Oi? anteriormente? Esse é o processo de ser claro que você estava falando anteriormente? Nada a ver. ¿Entendieron el borramiento? Sim. Sim. E esta é a dilatação. Vejam só. Dilatação é a abertura do conduto, ou seja, a distância entre esses dois dedos aqui. Tá bom? Aqui como está? Fechado. Aqui, borrado, porque ele está quase desaparecido e está dilatado. Tá? Então, dessa forma, convencionalmente, a introdução de um dedo é 1 centímetro. E claro que isso vai variar para pessoas que têm dedos mais finos ou dedos um pouco mais grossos. Tá? A separação desses dedos, então, vai dar a dilatação para a gente. Exemplo, fazemos um tacto e ele está com 4 centímetros, ou seja, a dilatação é de 4 centímetros. O borramento é dependendo do grossor ou do espessamento desse conduto. Perfeito? Quando o espessamento chega a 100%, ou seja, a apagado totalmente, e a dilatação chega a 10, esse é o início da expulsão. Então. Perfeito? No caso da dilatação, um dos seus colegas semestre passado perguntou: doutor, não é mais fácil fazer esse tipo de medição do que isso? Enfia no... Doidão. Eu queria mandar um hang loose lá dentro mesmo. Eu quero ver. Rapaz. Se fosse mesmo, tá. Não vou ter que mandar pra mão. Então, em cada pergunta que fazem, Se fosse dele, juro que mais eu sei, mano. Deveria, mereceu. ¿Entendido entonces el borramiento y la dilatación? ¿Sí? Sí. Perfecto. Avancemos. Mas automaticamente quando tiver a dilatação vai ter o borramento. Sim, vai começar o processo. Esses dois processos acontecem de forma simultânea na multípara. Tá? Na primípara ou na nulípara acontece um de cada vez. Primeiro acontece o borramento, ou seja, ele fica mais fino, e depois ele dilata. Entendido? Essa é outra explicação que o doutor falou sobre a velocidade de parto numa mulher que já pariu várias vezes. Esses dois fenômenos acontecem de forma simultânea. Tá bom? Como está aqui o conduto? Fechado. Aqui, borrado e dilatado. Perfeito. Aqui, borrado e mais ainda dilatado. Ou seja, tem uma abertura e uma distância entre esses dois dedos. Perfeito? E aqui? Oi? Totalmente dilatado. Nesse 10 centímetros, que é o máximo, geralmente, dependendo da abertura dos dedos, vocês não vão mais conseguir tocar os dois juntos. Né? Às vezes, no meu caso, por exemplo, quando eu chego assim, eu toco esse daqui, desse lado eu não consigo tocar. Eu tenho que tirar desse e colocar aqui. Isso, para mim, é um sinal de dilatação completa. Claro que alguns a abertura é muito mais larga, né? Então vamos sentir facilmente. Tá? Bom, e resumindo, dessa forma então vemos o borramento, tá? O borramento a gente também faz dessa maneira.
Coloquem a mão assim. Sintam essa porção aqui. Né? Como que ela é? Tiram um espessor. Ok. E vão então, à medida que vão avançando, vão para essa porção aqui. Essa porção aqui, mais ou menos, é o 100% borrado. Então, mais ou menos é isso que vocês vão ter que sentir, só que com a lateral dos dedos. Né? Dessa forma, mais ou menos. Tá bom? Esse é o borramento. E a dilatação é a distância dos dedos em si. Entendido? Alguma dificuldade aqui? Alguma pergunta? Não?